Nós estamos aqui mais uma vez em edição especial e nós estamos falando aí sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio, ao autoextermínio. E hoje o nosso entrevistado é psicanalista e terapeuta integrativo e também pastor, que é o pastor Alexandro Araújo, e vai falar para nós sobre a importância do Setembro Amarelo e também como podemos combater e prevenir na prática, né, essa situação que é tão grave. Eu já perdi pessoas da família dessa forma. Na prática, como que nós podemos combater isso? Isso aí, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui. Quero te agradecer, irmã Silmara, por abrir o seu podcast para trazer um assunto tão relevante para a nossa atualidade, que é o Setembro Amarelo. Ainda existem muitas pessoas que questionam quanto ao Setembro Amarelo, de trazer esse assunto à tona e chamar a atenção das pessoas, de talvez trazer até um certo interesse para quem já tem vontade, né? Quem já tem a necessidade de tentar um suicídio. Mas é muito importante falar, propagar. As igrejas estão abrindo a visão para estarem orando a Deus em prol dessa causa. Quanto terapia, quanto profissional, as pessoas estão buscando mais ajuda, estão sendo menos preconceituosas quanto a esta causa. Então é muito importante realmente que seja propagado e que as pessoas entendam que sempre vai ter uma oportunidade, que existe uma luz no fim do túnel. E uma dessa luz, além da palavra de Deus, a presença de Deus, é uma ajuda técnica da medicina. E existem muitas áreas que podem ajudar as pessoas. E no caso, de que forma a terapia poderia ajudar alguém que está passando por esse sofrimento, por esse tipo de situação? A terapia, ela pode ajudar e muito. Ela é fundamental para todos os tratamentos, para todas as áreas, principalmente no combate ao suicídio. Porque muitas das vezes o que a pessoa precisa é ser ouvida. E ela não consegue ser ouvida, e na terapia nós estamos lá com os braços abertos e os ouvidos atentos para ouvir tudo que a pessoa quer falar, sem julgamento, sem condenação, onde a pessoa pode expressar a realidade sem o medo de ser condenada. Porque muitas das vezes as pessoas não comentam que querem se suicidar ou que têm o desejo, por medo, por vergonha e muitas das vezes o medo do julgamento. Porque as pessoas vão olhar e dizer, poxa, mas você tem uma vida tão boa, você parece tão feliz, você tem uma família tão grande, uma família que te ama tanto, e por que você quer tentar acabar com a sua própria vida? Essas perguntas não vão resolver o problema da pessoa. Ela precisa ser ouvida. E quando ela fala, ela não somente está sendo ouvida na terapia, quanto ela está se ouvindo. E se ouvir é muito importante. E falta muito essa escuta terapêutica. Então, o primeiro ponto que a terapia ajuda é na escuta, o ouvir o indivíduo. E daí, trabalharmos algumas técnicas que podem e que com certeza ajudam a pessoa. Irmã Simara, a terapia também, ela ajuda quanto ao autoconhecimento. É o momento em que a pessoa tem de se conhecer. E hoje, uma das dificuldades que nós temos percebido é justamente quanto a isso, o autoconhecimento. O sistema em que vivemos hoje está muito opressor quanto ao ter. As pessoas estão sendo sempre cobradas em ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, o melhor celular da atualidade. Nós vimos que cada ano, né, vai mudando de geração a geração e as pessoas focam tanto no ter e esquecem do ser. Então é muito importante nós termos também autoconhecimento de quem somos, quais são as nossas limitações, as nossas dificuldades, quais são os nossos pontos fracos. Dentro disso, buscarmos ajuda. Mas primeiro nós precisamos reconhecer e nomear as nossas dificuldades, as nossas dores. Quantas das pessoas têm dificuldade de nomear as dores, de expressar o que está sentindo?
Então, a terapia, ela é uma aliada fundamental para quem quer autoconhecimento. É muito importante, porque tem pessoas que estão aí lutando mesmo, querendo uma ajuda, mas não sabe como, não tem por onde começar. Então, a terapia é algo muito importante para quem quer prevenir ou quem já percebe que já tem tido algumas sensações de um desejo suicida. É necessário buscar ajuda. Pastor Alexandro, qual a relação entre a depressão e o desejo suicida? Minha irmã, para entendermos essa relação, precisamos conhecer um pouquinho sobre a depressão. A depressão, nem sempre quem tem sintomas depressivos está depressivo, é uma pessoa depressiva, porque as pessoas estão ligando muito a depressão a um estado de tristeza, a um estado de sofrimento, aquele momento do choro. Nem sempre quem passa por isso está no estágio de depressão. Pode ter alguns sintomas, mas não significa estar em depressão. A depressão é o acúmulo de passado. É a pessoa não conseguir se livrar do passado. Os traumas, as dores, as decepções. Por mais que a pessoa esteja tentando viver no presente, mas o passado está mais presente do que o próprio presente. Então, a depressão é justamente a falta do desejo pela vida. É quando a pessoa já não vê mais sentido, já não sente mais o desejo de viver, já não sente alegria, já não sente mais, já não consegue ver o sol brilhar, o dia amanhecer. É como se nada daquilo mais fizesse sentido. E ela pode chegar a um nível de tentar sim contra a própria vida, porque estão totalmente interligados. Porque se a pessoa já não vê mais sentido pela vida, não tem mais prazer, não tem desejo, essa pessoa provavelmente vai chegar a algum momento, a algum estágio da depressão que vai tentar o suicídio. Como terapeuta integrativo, o que o senhor pode falar para nós, de que forma pode ajudar uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está vivendo essa situação, passando por uma situação, tentando um suicídio, ou às vezes nem chegou ao ponto de pensar, mas está nessa linha aí da depressão, dessas coisas todas. De que forma esse trabalho ajudaria uma pessoa nessa situação? As terapias integrativas, elas são importantíssimas no tratamento de diversos transtornos e doenças psíquicas emocionais. E eu trabalho com algumas delas. No caso, eu trabalho com ervas medicinais e fitoterápicos, são importantes. Nós temos chás que ajudam para depressão, ansiedade, insônia, porque se a pessoa também não dorme bem, a pessoa no dia seguinte fica muito angustiada, ansiosa. Então, não só os chás, a fitoterapia, mas temos também a auriculoterapia, são pontos reflexos que temos na orelha, e a gente trabalha todos esses pontos reflexos através de um protocolo que combate também a depressão, ansiedade, síndrome do pânico. São várias as técnicas. A estiperterapia, que é parecido com a acupuntura, mas são pastilhas de silício com quartzo, são totalmente naturais, que ajudam também. Trabalhamos também com a hipnose. As pessoas geralmente têm muito medo da hipnose, né? Porque conhece essa hipnose de entretenimento que passa aí na televisão, mas a hipnose ela é importantíssima, e eu digo o seguinte, que nem sempre a gente hipnotiza o paciente. Você ainda não teve oportunidade de fazer, né? Mas te convido a participar um momento. Mas o que a gente faz com a hipnose? A gente, em vez de hipnotizar o paciente, a gente tira o indivíduo do estado hipnótico. Porque a cada trauma, ele hipnotiza a pessoa. A pessoa fica preso, hipnotizado naquele trauma. Por isso que ele não esquece, ele não progride, ele não vai avante. Por quê? Está hipnotizado. A hipnose clínica, ela faz o quê? Ela ajuda o paciente a sair desse estado hipnótico que alguns traumas o levaram. Então é muito importante. São uma diversidade de técnicas que a gente trabalha e junta todas nesse projeto, nesse tratamento, para conseguir ajudar a pessoa
a sair da depressão, da ansiedade e, o melhor de tudo, de uma forma natural. O alopático é importante? Sim, mas nem todos os casos precisa chegar ao alopático. A pessoa consegue fazer um tratamento natural e é muito importante para todos esses transtornos e essas doenças emocionais. Já falamos, né, sobre a parte profissional, né, do combate ao suicídio, enfim. Como pastor, é uma situação assim difícil quando a gente fala sobre suicídio. Tem pessoas que falam, pegar pesado demais. Mas é muito mais pesado quando você vê, como eu que já perdi uma pessoa da minha família que tirou a própria vida, o pai de uma amiga minha tirou a vida dele. É pesado falar, mas é uma realidade e que está diante dos nossos olhos. E o pior, acontece até dentro de igrejas. Tivemos várias informações, né? Inclusive acho que foi o ano passado, um pastor que tirou a vida dele, repercutiu muito isso. Não dá para a gente falar sobre combate ao suicídio e não falar do problema mesmo. Aí uma pessoa conhece a verdade, conhece a Bíblia. Como falar sobre isso, como combater isso, no caso, dentro da igreja, não só de pastor, nós estamos falando de pastores, porque dá uma impressão de que por ser um líder religioso, não só pastor, soubemos de um padre também, que tirou a própria vida. Então, como falar dessas pessoas, por ter um cargo de liderança religiosa, acaba aparecendo que a gente está cobrando mais, mas não é questão disso. É a questão de que está entranhado na sociedade toda, independente da religião, independente da classe social. O que leva uma pessoa cristã, uma pessoa religiosa a cometer o suicídio? Ilcimar, justamente pelo que eu falei anteriormente, na questão da terapia do autoconhecimento. Porque as pessoas, por falta de autoconhecimento, elas acham que elas têm que suprir todas as cobranças. E por ser um pastor, por ter um cargo eclesiástico, existe uma cobrança muito grande. Então eles esquecem muitas das vezes que são, dentre tudo, ser humano. Antes de ser pastor, antes de ter as graduações, todos nós somos seres humanos. E aí entra a questão do preconceito, o medo de pedir ajuda, o medo de demonstrar fraqueza. Tudo isso é um problema muito grande, porque a pessoa se fecha, se isola e não consegue demonstrar essa fraqueza. Mas qualquer um de nós podemos passar por um momento de fraqueza, por um momento de dificuldade, de tristeza, de depressão, como é uma doença que atinge a todas as classes. Então é entender que nós precisamos de ajuda, que não somos autossuficientes. Temos a fé, cremos em Deus, mas Deus deixou os profissionais aí também para nos ajudar. E tem uma passagem bíblica que eu acho muito interessante sobre Elias, o profeta do fogo, um homem destemido, enfrentou 450 profetas. O homem profetizou que não haveria chuva e não houve chuva. O homem profetizou na casa de uma viúva, que disse que só tinha um restinho de farinha e azeite, e que ela e o filho iam comer, ia morrer e não teria mais. Mas ele profetizou que a farinha não acabaria, nem o azeite acabaria, enquanto não houvesse chuva. E Deus cumpriu a profecia dele, e num certo momento, quando ele foi ameaçado por Jezabel, o que Elias faz? Caminha pelo deserto, caminho de um dia, deita debaixo de um zimbro, e em 1 Reis, capítulo 19, vai contar essa história, e ele pede em seu ânimo a morte. Elias, naquele momento, ele estava desanimado, extremamente cansado, desgostoso da vida. Portanto, que ele começa a falar com Deus e dizendo: eu não sou melhor do que os meus pais, é melhor que me tire a vida. Ele não tentou um suicídio, mas naquele momento ele chegou ao auge do seu desgaste físico e emocional. E quantas das vezes é difícil o ser humano entender isso, que independente dele ser o profeta, dele ser pastor, dele ser o cara, mas ele é ser humano e ele precisa de ajuda. Qualquer um de nós precisamos de ajuda. Então, o primeiro passo
é reconhecer que nós somos humanos e precisamos de ajuda. E pedir ajuda. Pedir a Deus, sim, em primeiro lugar. Mas se você perceber que você não está dando conta sozinho, busque ajuda humana. Isso é muito importante. Qualquer um de nós podemos passar. Só que o problema é quando a pessoa se fecha e quer ficar naquela repetição de padrões. Então nós precisamos entender que precisamos de ajuda. Independente do cargo, independente da, né? Eu já te contei sobre isso, que eu tive depressão, falei também no podcast anterior, e sendo evangélica, já participando de funções. Nessa época eu não estava participando de funções na igreja, mas eu tive muita dificuldade de acreditar que eu estava com um problema emocional. Eu continuava achando que era físico. E é o que acontece com muita gente, né? Eu só soube com certeza que era uma depressão, uma síndrome do pânico, no médico. Fui numa médica não para isso, para outra situação. Chegando lá, ela disse que eu estava. Eu até comentei isso no outro podcast, mas é uma coisa assim, é uma história real, não tem como eu pular essa etapa, essa parte. E aí eu falei com ela, eu não sei se isso daqui tem a ver com a senhora, a médica, mas tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ela falou que eu estava, né, com depressão, síndrome do pânico, isso tudo por escrito, encaminhamento, tudo. E eu tive dificuldade de procurar atendimento. Mas, em contrapartida, a minha família também não sabia o que fazer comigo. Meu marido, por exemplo, ele nem imaginava que aquilo era uma depressão. Eles se compadeciam muito de mim pelas minhas crises, mas eles não sabiam detectar, eles não tinham esse conhecimento. E nós, por exemplo, estamos nós aqui conversando, suponhamos que tem uma pessoa aqui que está com depressão, não estou dizendo nem como profissional, como pessoa, né? Porque o senhor é profissional, mas quem está nos assistindo às vezes está enfrentando o problema, não ele em si, mas está vendo o comportamento. O que ele pode fazer, de que forma ele pode agir antes de acontecer um suicídio? A primeira coisa que a gente precisa entender é a questão da valorização. Nós vimos que hoje o ser humano está muito enfraquecido quanto à valorização à vida. As pessoas estão hoje ofendendo as outras por muito pouco, atacando as outras por muito pouco, e às vezes até uma reação. Nem sempre a pessoa depressiva ou que está tentando suicídio ou que tem um desejo suicida, ela está aí triste, jogada num canto, num quarto escuro. Não, tem muitas pessoas que estão andando, estão trabalhando e às vezes até no ataque. Aquele dia a pessoa não está bem, uma resposta mal dada, a forma de autodefesa que a pessoa tem. Então é estar atento que independente do que a reação do outro, é um ser humano. É alguém também que precisa de ajuda. E geralmente ela está, de uma forma ou outra, colocando para fora aquilo que ela está sentindo. De uma forma agressiva ou de uma forma introvertida. Então precisamos estar atentos realmente a tudo que está ao nosso redor. E entendendo sempre que é um ser humano. Acima de tudo, é um humano precisando de ajuda. Dentro da sua visão como psicanalista e terapeuta, o que poderia levar uma pessoa a ter o desejo de suicídio, a ter uma atitude dessa? Podem ser muitas situações e são várias quanto ao sofrimento, porque na maioria das vezes o indivíduo ele não quer acabar com a vida. Não é que ele já não queira mais viver, ele já não consegue mais conviver com o sofrimento, porque é o que a gente chama da dor na alma, que não é palpável, ela é sentida, mas não tem como apalpar. Então ele quer terminar com essa dor, ele quer dar fim a essa dor. E muitas das vezes por ter tentado algumas alternativas e por ter sido frustradas, agora a única opção que vem à mente é terminar com a sua vida e provavelmente ele pensa que terminando com a vida acaba com o sofrimento. Por isso vem esse desejo. Mas são muitas as situações que podem levar o indivíduo a querer, a ter o desejo do suicídio.
Eu falei sobre liderança religiosa, né, sobre pessoas, pastores, padres, tirando a vida, mas na área da saúde mental também conheço casos de pessoa, psicóloga inclusive que eu conheci, tirou a própria vida. Como manter-se saudável nessa profissão, tendo que atender tantos casos? Imagino que mexe um pouco, né, com a gente, porque é ser humano. Como manter saudável, se manter saudável dentro dessa área? Também fazendo terapia. Né? É muito recomendado que todos os profissionais da área da saúde emocional, mental, que busquem também uma ajuda terapêutica. Eu, particularmente, tenho meu terapeuta que me ajuda e eu preciso também fazer terapia, porque entender o que nós falamos desde o início da entrevista, que todos nós precisamos de ajuda, independente da graduação, da classe social, todos nós precisamos entender isso. E que bom que ultimamente nós temos percebido que o preconceito tem diminuído. Ainda existe bastante no meio religioso, em várias áreas, mas hoje nós trabalhamos na terapia com várias áreas, advogados, doutores, médicos. Então é uma experiência muito legal quando a gente pode ajudar também alguém que tem a mesma visão, mas que entende que é ser humano. Antes de tudo, é humano, que passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas frustrações, todos vamos ter. Agora, o desafio é saber lidar com eles. E quando não conseguimos lidar sozinhos, o recomendado é buscar ajuda. E não somente para tratar os traumas, para tratar os problemas do passado, é para prevenir futuros problemas e termos uma vida mais saudável. E estando bem, estando saudável, nós vamos conseguir ajudar muita gente. Então aqui fica o meu apelo para que todos busquem ajuda. Não deixem a situação piorar ou você simplesmente chegar a um nível máximo de uma doença emocional, psíquica. Busque ajuda, peça socorro quanto antes, peça ajuda. Estamos aqui de braços abertos, ouvidos atentos. Busque alguém da tua confiança, busque um terapeuta da tua confiança, peça ajuda, mas utilize, usufrua desse benefício tão grande que é a vida. É muito importante viver. Se não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Vai ter sempre alguém para estender as mãos. Quero muito te agradecer por participar conosco e nos ajudar, né, nessa missão. Assim como eu falei com o terapeuta que foi entrevistado anteriormente, pastor José, eu sei que é muito pouco, né, a nossa atitude perto da dimensão que é o problema. Mas se cada um de nós fazer a nossa parte, eu na área de perguntar, né, no seu caso, a área de atendimento, com certeza a gente, nem que seja uma gotinha dentro do oceano, a gente vai atingir. Eu queria muito te agradecer e queria que você aproveitasse e falasse como as pessoas podem acessar o seu trabalho, de que forma, como é o atendimento. Pode ficar à vontade. Sim, eu que agradeço por você ter me convidado e por fazer esse trabalho tão lindo que às vezes a gente faz, acha que é tão pequeno, né? Mas tem um grande significado. Porque uma alma é uma alma, uma vida é uma vida, não é qualquer coisa, não é pouca coisa. Então eu acredito que se essas informações chegarem a uma pessoa que estiver precisando, já surtir efeito para ela, o propósito foi alcançado. Então eu acredito que tudo que fizemos é com propósito, trabalhamos com propósito e Deus nos honra justamente por isso. O trabalho pode ser feito online ou presencial. Na maioria das vezes, a maioria dos meus pacientes são presenciais, porque eles gostam desse contato, de estar ali no cara a cara, conversando, expondo as suas dificuldades, tratando das suas dificuldades. Então, pode ser online, presencial, geralmente pelo WhatsApp, que vai estar ali no final do vídeo, né? As pessoas terão acesso. E é isso. A gente pode se marcar, a pessoa entra em contato pelo WhatsApp. No Instagram, tenho também o Instagram, para a pessoa conhecer o trabalho. Geralmente eu peço para entrar em contato para a terapia pelo WhatsApp, mas tem um Instagram para conhecer um pouco. Lá no Instagram tem um blog chamado Resultados,
Alguns pacientes que, por conta própria, me mandam mensagens de gratidão pelo trabalho, por tudo que foi feito na vida deles. Eu faço questão de apagar o nome da pessoa. E alguns até questionam comigo, mas não precisava apagar, poderia ter deixado o meu nome lá. Eu peço que não, para que Rio das Ostras é uma cidade pequena, né? Para que não tenha necessidade de expor a vida de ninguém, até porque o importante é quando a pessoa se encontra e trata em si mesmo, isso já é fundamental, mas lá tem um bloquinho de resultados que as pessoas sempre se encontram lá em algumas questões que achavam impossíveis de serem resolvidas e que veem que pode, é possível, desde que a pessoa se abra e queira ajuda. Então, querendo ajuda, estamos aí, pode ficar tranquilo que são valores acessíveis, a gente tenta ajudar no que pode e é isso. Vamos buscar ajuda porque é necessário. Sim. Muito obrigada. Por nada.